Então, olá pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos de limites de funções, tá? Antes de ver os exemplos de limites de funções, vamos relembrar algumas observações que eu comentei sobre a definição de limite, né? Nós vimos lá a primeira observação, deixa eu só dar uma relembrada que elas são importantes, tá? A primeira observação é que se a função ela é contínua, né? Então o limite ela relaciona com o limite, né? Se ela é contínua, tem uma relação com o limite, que é essa que eu vou escrever aqui para vocês, ó. Se f é contínuo, nós temos a seguinte relação com o limite, né? F é contínuo em P, se somente se, né? Ou seja, se isso aqui tem que acontecer, né? Se isso acontece, se limite de x tendendo a P para a função f de x, né? Igual a f de P. Então, ela é a própria função aplicada no P, né? Isso aqui acontece. E se isso acontece, ela sempre é contínua, né? Se esse limite de f de x, o x tendendo a P é igual a f de P, ela sempre é contínua, tá? E tem a segunda observação fala que o P não depende do valor, né? O limite de f em P não depende do valor que f assume em P, ok? É o segundo, né? Vou escrever aqui, né? O limite de f não depende do P em si, né? Do valor de P. Tá, o limite de f em P. Deixa eu escrever aqui, em P, tá? Não depende do valor que f assume em P, do valor que f assume em P. O que isso quer dizer? Que não necessariamente é o f de P, né? Mas ela depende, não, mas sim dos valores que f assume nos pontos próximos de P, né? Então ela só precisa dos valores próximos de P, né? Mas sim dos valores que f assume próximo de P. Então, na verdade, o limite, né? O interessante dele é o que está bem próximo do valor que ela assume próximo, que x assume, né? Próximo de P. E a função assume bem perto de P, né? Como eu comentava. E o terceiro, né, que ajuda para a gente, né, se nós tivermos duas funções, se f e g são funções, né, duas funções, se f e g são duas funções, né, e se elas forem iguais em um intervalo, né, ou seja, isso quer dizer o seguinte, né, se existir um intervalo centrado em P, né, se existir um intervalo da forma P menos R, P mais R, aqui, tá aberto, né, de modo que elas funções são iguais, né, de modo que f de x é igual a g de x com o x nesse intervalo, tá? Então os limites são iguais, né? Se os dois limites existem, tá? Então o limite de f de x com x se aproximando do p, tá? E bem esse p que está aqui tem que ser igual ao limite de g de x com x se aproximando de p, tendendo a p, né? Caso os limites existam, tá? Então, é justamente essas expressões que nós vamos utilizar, né, para poder calcular o limite. Mais precisamente a primeira e a terceira, né? Já que a segunda é uma informação de conhecimento geométrico, tá? De conhecimento algébrico, nós precisamos para resolver as questões, ou seja, fazer as continhas, né? É só dar, não só, né? Basicamente dá 1 e dá 3, né? Como nós vamos ver aqui nesses exemplos que eu vou dar agora. Então lembre-se dessa primeira e segunda. Né? O que a gente vai fazer então? Testa se a função pode ser aplicada para esse P, né? Então você aplica no P e vê. Se não tiver nenhum problema, né? Então o limite vai ser o f de P. Desde que esteja definido
Note que o P nem precisa estar no domínio da função, né? Não precisa estar no domínio da função, mas primeiro você olha se ele pertence ao domínio da função. Seria mais ou menos isso, né? Se ele está no domínio da função, ou seja, existe o f de P, então, na verdade, você testa a primeira condição, vamos dizer assim, né? Observando da seguinte maneira, né? Se esse limite aqui for justamente o f de P, então ela vai ser contínua e logo esse limite aí vai existir, né? E vai ser o próprio f de P. A outra eu olho isso aqui, se não há possibilidade, então eu vou procurar, entre aspas, né? Uma função g de x que eu consiga aplicar o limite. Então é basicamente isso, né? Vamos dar uma olhada aqui para vocês no exemplo, vocês vão entender melhor. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo. Vou considerar, então, vou pegar uma função fácil, né? Vamos calcular esse limite, ó. Calcule o limite de x vamos pegar aqui 3x mais 2 com x tendendo a 2. Então, note que essa função aqui 3x mais 2, né? Nós temos aqui a função, né? Quem que é f de x? Ó? A f de x é 3x mais 2. E se nós calcularmos o f de 2, que é justamente o que eu quero que o limite tende, né? Eu consigo encontrar. Esse valor aqui é 3 vezes 2, mais 2, né? Que vai dar 6, mais 2, que é igual a 8. Ou seja, o f de 2, né? Que é 8. Então, note como essa função aqui ela é linear, ela não tem nenhuma restrições, né? Note que ela é contínua em todos os pontos, né? Ela é contínua, né? Se nós desenharmos o gráfico aí, vocês vão ver, ela é bem contínua. Então, o que eu basicamente teria que fazer era aplicar, né? E para tentar ver se é igual a f de 2, né? Ó, eu teria que calcular, ó, quem que é o limite, então, de 3x mais 2, com x tendendo a 2, simplesmente eu teria que jogar, né? Ver se dá o f de 2, né? Se for o f de 2, beleza. Então, como é que vai ser? 3 vezes 2 mais 2. Joga aqui, né? No lugar de x eu coloco 2. Então, aqui vai dar 6 mais 2, que é igual a 8. Ou seja, o limite, né? O limite aqui da função, com x tendendo a 2, é igual a 8, né? De 3x mais 2 é igual a 8. Simples assim. Que é o f de 2, né? Olha lá, esse 8 aqui é o f de 2, né? Então, por isso que ela além dela ser contínua, né? Essa função é ser contínua, então o limite dela, com x tendendo a 2, é o próprio 2, né? E é de se esperar, quando você faz o gráfico da função, essa função sendo linear, né? Ela sempre, não importa, a aproximação do x do 2 aqui vai fazer a função se aproximar do 8, né? Vou fazer o desenho para vocês verem, ó. Então aqui eu tenho deixa eu pegar um pouco menor, aqui 2, né? 3 por aí vai, então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, note que o 2 é mandado lá no 8. Tá? Vamos pegar aqui o f de 0, só para achar mais um ponto. O f de 0 vai dar quanto? É 3x mais 2, vai dar 2, né? Então, no 0 é mandado aqui no 2, que é essa posição aqui, é 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8, já coloquei, né? Então, aqui nós temos aqui a reta, né? Essa seria uma reta, porque ela é uma função afim, né? Uma função linear afim, ok? Note que quando o x se aproxima aqui do 2, tanto à esquerda ou à direita, né? Que vai, ó, se eu pegar um ponto aqui e eu pegar um ponto aqui, por exemplo, então aqui, né? Seria o 6, aqui o 8. Os valores se aproximam de quem? Do 8, né? Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, ó. Se aproxima aqui, o que está aproximando aqui do x, né? Pela função, vai aproximar do 8, ok? Então,
vamos ver um outro exemplo. Um exemplo bem mais fácil aqui, né? Que é a função constante. Vamos calcular aqui, ó. Exemplo 2. Vamos pegar aqui a função constante, né? Vamos calcular esse limite, ó. O limite da função constante. Vamos ver o que vai dar, né? Como é que é a função constante? Deixa eu escrever. Calcule limite de k com x tendendo a qualquer valor. X tendendo a p. Um valor qualquer, né? Quando é que vai dar isso? Vamos calcular esse limite. Onde esse k aqui, k é constante. E P é um número qualquer, né? P pertence aos reais. É um número qualquer. Então, esse aqui é o exemplo mais fácil de todos, tá? A função constante, ela é sempre contínua, né? Porque, vamos fazer um gráfico aqui da função constante, ó. Para quem não lembra, né? A função constante então, tanto faz, pode ser para cima ou para baixo. É um valor que sempre vai assumir k, não importa o x. Por exemplo, se eu pegar o valor p, que é o valor que eu estou falando, né? Ele vai sempre ser quem? K. Ou seja, né? O f de p sempre é k. O que isso quer dizer? O f de 1 é k, o f de 2 de 3, né? Então, sempre vai ser essa posição, que é uma reta paralela ao eixo x, né? Que é o eixo x e aqui o eixo y. Então, aqui está o gráfico, né? Então, note que o limite não importa. Quando se aproxima aqui, né? Não importa o intervalo que eu considerar, sempre vai se aproximar de k, né? Então, o limite ali, né? Limite de k com x tendendo a p é igual a k. Não tem graça, né? É igual a k. Beleza? Que no caso é o f de p, né? O f de p é k, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o limite de 5 com x tendendo a 10, vai dar 5. Sempre 5, né? Se eu calcular o limite de x tendendo a 9 e da função 6, vai dar 6. Ou seja, sempre constante, né? Se for negativo também, limite de x tendendo a menos 2, aqui menos 4, né? A função que é o f de x igual a menos 4, vai dar menos 4, não importa, tá? Sempre vai dar esse valor, porque é constante, tá? Sempre vai dar esse valor, tá? Vamos ver mais um exemplo agora que nós vamos ter que usar justamente o que eu comentei, né, das observações. Até agora eu só usei isso aqui, ó, o limite de fx é igual a f de p, tá? Agora vamos usar essa terceira observação, quando essa não dá certo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo 3, tá? Vamos calcular esse limite, né? Calcule limite de x ao quadrado